Olá, sejam todos bem-vindos! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Flor e Voz, um programa dentro do Crias da Casa. Nós vamos começar a falar hoje, eu, Lorena Duarte, e a minha amiga Rafaela Rara. Nós criamos esse programa para falar um pouquinho sobre tudo aquilo que envolve o mundo da mulher, mãe, empresária, que quer fazer de um tudo, né? Né, Rafaela? Isso mesmo. Nós somos duas amigas, mães, que estão ali sempre trabalhando todos os dias. E a gente vem aqui para falar sobre o mundo do encanto da maternidade e também de como você pode aproveitar o seu dia a dia de trabalho da melhor maneira possível, sem carregar esse peso. O nosso objetivo é abrir um espaço para uma conversa, digamos assim, um pouco mais descontraída, para a gente falar um pouquinho de tudo aquilo que você aí também passa, que é conciliar a maternidade com a vida profissional, enfim. E a gente sabe como isso é difícil hoje em dia, né? Tem muita gente que abdica aí da sua vida profissional para ficar exclusivamente com as crianças, que eu acho que para mim, na minha percepção, é ainda mais difícil. E tem muita gente também que tem que abdicar de momentos com os filhos, que a gente se sente culpada a todo momento, porque é isso, eu acho que a maternidade, quando ela vem, quando nascem os seus filhos, já nasce a culpa junto, né? Então, assim, a gente tem essa coisa de culpa, tanto se a gente fica em casa e abdica da vida profissional, quanto se a gente sai para trabalhar e também abdica de ficar um tempo um pouco maior com os nossos filhos. Isso. O nosso tema do coração para abrir esse lindo programa é exatamente esse, a essência que você guarda enquanto mulher, sem perder a sua dignidade, né? Sem forçar o seu dia a dia. E aí nós estamos aqui para discutir sobre os nossos dias juntas, né? Nós e vocês. A gente quer compartilhar esse espaço com vocês, quer ouvi-las. Nós queremos saber quais são as suas dificuldades, porque nós estamos aqui para experienciar isso juntas, tá bom, meninas? E aí os homens também. Tem aqueles homens que são pais e mães. É uma pequena parcela, a gente sabe disso, mas tem esses também. Então, meninos e meninas, estejam preparados para caminhar isso junto conosco. Ô, Rafa, eu quero te perguntar o seguinte, assim, vamos começar introduzindo esse bate-papo. Como que foi, assim, você planejou ter a Harumi? A Harumi é a filha da Rafa, 4 anos. E como que foi isso? Você planejou? Sempre foi o seu sonho, a maternidade? Conta um pouquinho pra gente como que começou tudo isso. Da onde surgiu? Ou se você não esperava e aconteceu. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que foi que aconteceu tudo desde o início? Lô, prepara o coração. A Harumi não foi planejada. Eu já tinha 7 anos de casamento e eu fui criada para ser uma profissional. Desde muito nova, lá com 11 anos de idade, foi descoberto que, infelizmente, eu não poderia ter filhos. Eu precisaria fazer um tratamento médico sério para poder chegar nesse fator, né? Ter filhos. E, surpreendentemente, depois de termos vivido um acidente seríssimo onde nós quase morremos, eu e meu esposo, passada a recuperação, eu descubro que estou grávida, com 3 meses. Comia de tudo, bebia de tudo, e a criança estava lá. Então, a gente não escolhe quando Deus quer, Ele simplesmente envia. Para quem acredita e tem fé, isso é totalmente possível. Então, a Harumi chegou assim, sem avisar. Hoje ela é uma bênção na nossa casa, como você bem sabe. É uma alegria fervorosa de todos os dias. E a gente sabe que criar uma criança nos tempos de hoje e vinda do período da pandemia. Quem já ouviu falar de bebês de pandemia? Esses bebês de pandemia. Então, eles são esses serzinhos de luz que vêm aí, né, com uma força. E nós temos que estar
nos preparando diariamente, porque ninguém nasce preparada. Mas me conta você, como é que chegou Maria Flor, como é que chegou Benício e como está sendo isso agora, vivenciando esse momento? Ó, só de perguntar, os meus olhos já começam a encher de lágrimas. Pra quem não sabe, eu sou manteiga derretida, né? Eu sempre sonhei com a maternidade. Foi assim, uma coisa que eu sempre imaginei e eu sempre brilhava os olhos quando falava de ser mãe, de ter os meus filhos. Bom, quem me conhece sabe aí que há muitos anos eu falava: eu não vejo a hora de ter os meus filhos correndo pela casa e eu tendo que fazer almoço, e estendendo roupa, e saindo para trabalhar, e aquela loucura. Pois hoje, eu estou vivendo exatamente aquilo que eu sempre pedi a Deus. Porém, gente, não é fácil. Então, assim, quando a gente idealiza alguma coisa e aquela idealização, ela é concretizada, ela não vem da maneira que a gente realmente idealizou. Ela vem de uma forma completamente diferente. Quando eu engravidei da Maria Flor, eu estava há uns 6 meses, mais ou menos, casada. E a Maria Flor veio e eu fiquei, assim, completamente perdida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se aquele sonho que eu sempre sonhei, aquela coisa que eu sempre quis, realmente, de fato, era aquilo. E hoje mesmo, por coincidência, eu postei um vídeo no Instagram que fala um pouco que fala mais ou menos isso. Que a maternidade, ela é muito solitária. Ela vem e pega a gente de surpresa. A maternidade, na verdade, mas assim, o que mais me pegou é o pós-parto, de você chegar com aquele bebê em casa e não saber o que fazer. E a minha gestação da Maria Flor, ela foi um pouco complexa porque eu tive depressão na gestação dela. Então, foi assim, foi tudo muito tumultuado, eu não curti muito bem a gestação. Por mais que eu tentasse, que eu sou forte e tudo mais, foi um pouco difícil. Porém, quando ela nasceu, eu renasci. Inclusive, eu tenho isso tatuado, né? Você nasceu e eu renasci. Foi o momento mais incrível da minha vida. Foi tudo muito natural. Ela chegou muito rápido. Eu entrei na sala de parto, era 7h40, ela nasceu 10 horas. Foi tudo muito rápido, tudo lindo. Eu coloquei a playlist que eu queria ouvir, fiquei lá sentada na bola. E foi um parto extremamente natural. E depois, na pandemia, veio o Benício. Eu queria muito ter o segundo filho. Eu queria que fosse rápido também, mas eu não imaginava que fosse tão rápido. Mas foi lindo, foi maravilhoso também. Por mais que a gente quer sempre algo, a gente é pega de surpresa. E eu fui pega de surpresa. E eu queria muito que fosse um menino, eu queria muito ter um casal. E o Benício veio. Ai, gente, que delícia que foi aqueles momentos. O momento mais lindo de toda essa gestação e o parto e tudo mais foi o encontro da Maria Flor com o Benício no hospital. Foi a coisa mais linda do mundo. Nossa, outro dia eu postei um vídeo de TBT e assim, eu fico muito emocionada de lembrar dessas cenas e tudo mais. E aí que começou o perrengue, meu povo, com 2 crianças em casa, na pandemia, foi um pega pra capar. Foi assim, eu trabalhava muito, nós morávamos em São Paulo, era uma loucura. As crianças foram pra escolinha com 6 meses, os 2, e eu deixava na escolinha das 7 às 7, porque não tinha o que fazer. E aquilo me doía profundamente. Então, pós-pandemia, eu decidi que eu ia parar. Que eu ia dar um time da minha vida profissional. E eu iria me dedicar à minha casa, aos meus filhos, ao meu marido. E eu decidi que isso ia ser a melhor escolha para minha vida. No primeiro mês, foi. Mas pra gente que é ativa, Rafa, você sabe como que é. Eu não conseguia. Então, eu já comecei ali mesmo, já dar um estalo, falando, bom, o que eu posso conciliar aqui e ali? O que eu vou fazer? Eu vou empreender, eu vou não sei o quê, pá,
E aí eu comecei a retomar a minha vida profissional depois, acho que de uns 4 meses, mais ou menos. E aí vem uma outra parte da minha vida que foi retomar depois de dar essa pausa. Ô, Rafa, eu quero que você conte um pouquinho pra mim e pra o pessoal que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente aí. Como que você administra ser uma mãe tão dedicada, como eu vejo, e uma empresária de sucesso de uma imobiliária aí referente em Votuporanga e Fernandópolis? Conta um pouquinho pra gente como que é. Explica como que você administra tudo isso, mulher. Ai, gente, um caos. Um caos. Por que um caos? Porque literalmente é uma bagunça, né? A gente não tem muito horário quando a gente tem filho pequeno. Eu posso agradecer e posso me colocar no lugar de uma pessoa privilegiada, tá, gente? No sentido de que hoje, não que eu tenha sido a vida inteira, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de escolher os meus horários. Então, eu posso ficar com a minha filha um pouco pela manhã. A minha sogra, graças a Deus, é uma pessoa que nos ajuda muito. Então, ela fica com ela ali pela manhã também, até chegar o horário da escolinha. Porque 4 anos, gente, escolinha, né? Mas é por aí. Salvação. Exatamente. Não vão, né, ter as obrigações, obviamente, mas, de qualquer forma, ali não só o aprendizado é válido, porque nessa idade eles aprendem com muita facilidade, né? Mas também pelo fato de que eles vão ter ali uma rotina com outras crianças. No caso da minha filha, que é filha única, é extremamente importante que ela tenha essa conversação com outras crianças, que ela possa desenvolver ali suas atividades com os amiguinhos, né? Então, a gente agradece muito essa possibilidade. Ela também foi para a escolinha muito cedo, como você falou lá, os 6 meses. A minha foi com 10 meses também. A gente precisa e se sente à vontade em trabalhar. Eu particularmente não gosto da dependência, né? E não é só a dependência emocional, mas a dependência financeira, principalmente. Eu acho que muitas das mulheres que estão nos ouvindo, elas pensam, obviamente, nessa situação, né? De não depender financeiramente, de não depender emocionalmente. Então, eu acho que a gente está ali na mesma linha de raciocínio nesse sentido. A empresa consome muito, obviamente, a gente tem que passar direcionamento, a gente tem que estar ali sempre para ver o que acontece, né? Como se diz, o olho do dono, né, o que engorda. Mas, enfim, a gente tem profissionais que trabalham conosco, que são profissionais especialistas, né? Então, graças a Deus, a gente tem essa demanda de atender o nosso cliente da melhor maneira possível, mas a gente tem o benefício de ter bons profissionais conosco, né? E aí, a gente fica um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Meu marido também me ajuda muito, né? Você que nos conhece de perto sabe disso. Ele é um apoio muito grande. Eu sinto por outras mulheres que, infelizmente, às vezes não têm a mesma possibilidade que eu. Então, não me coloco no lugar de fala dessas pessoas. Sei que a gente precisa ouvi-las. E, em relação a isso, a gente quer deixar um espaço para você, nosso ouvinte, para você, nosso ouvinte, de uma forma geral, seja mulher ou seja homem, como a gente falou agora há pouco, mas para você também poder nos falar o que acontece com você, para você discutir isso conosco, né, na nossa próxima atividade juntos aí, para a gente ter ali a tua referência, né, o que você também passou, compartilhe isso conosco, para nós vai ser um prazer falar com você sobre isso. Mas no meu caso em específico, eu me coloco nesse lugar de privilégio, não que eu já não tenha passado os perrengues aí, hein, que já foram muitos. Vocês notam pelo meu sotaque que eu sou nordestina, alagoana, eu sou maceiense, mais especificamente. Sou suspeita para falar da minha cidade, que é muito bonita, viu, gente? Se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão lá visitar, tomar um banho de praia, que é maravilhoso, tá? Mas, voltando a essa questão, quando eu cheguei em São Paulo, 8 anos atrás, foi um desafio muito grande, a começar pelo fato do preconceito, tá, gente? Vamos abrir uma aba aqui que é importante falar. Eu passei por várias situações preconceituosas em relação ao fato de que eu tenho um sotaque diferente, né? Não sou paulistana, né? Não sou paulista,
nada disso, então meu sotaque é completamente diferente e infelizmente eu enfrentei uma barreira grande nesse aspecto, né? Eu fui hostilizada em alguns lugares, existe ali uma questão que aí é um paradigma que a gente vai entrar numa outra entonação, de que o fato de você vir, de repente, de uma região onde as pessoas não estão acostumadas, parece que você não pode ter as mesmas possibilidades, né? E se colocando nesse lugar de julgamento, onde hoje eu falo que eu tenho privilégio, eu posso receber essas mulheres e recebo essas pessoas na minha empresa, independente da situação que elas estão no momento, sejam elas pessoas que vêm de outras cidades, sejam elas pessoas que enfrentam outros tipos de dificuldade. A gente pensou na empresa para que ela fosse acessível a todos, né? E isso eu carrego para minha vida. Então, a gente tem essa possibilidade aí de caminhar por diversos ambientes hoje sem enfrentar isso, mas eu fui conquistando no dia a dia. E eu tenho certeza que muitas de vocês que estão nos ouvindo aí também enfrentam isso, né? Quantas pessoas vêm de fora e querem o seu lugar ao sol? É possível, tá? A gente batalha junto, se une a quem realmente reconhece o seu valor, e as pessoas vão junto com você trilhando o caminho e abrindo portas, e lembrem-se que Deus, acima de tudo, vai te guiando e te colocando nos melhores caminhos. Então, o desafio sempre foi grande, mas graças a Deus, depois de 8 anos enfrentando esses desafios aqui em São Paulo, né? Mais precisamente aqui em Votuporanga, e agora abrindo espaço aí, abrindo o leque para outras cidades, como Fernandópolis. Querida Fernandópolis, eu te amo de coração, tá? Sou muito acolhida aqui em Fernandópolis. Ai, difusora, você tá no meu coração. Então, a gente hoje tem uma abrangência, nós atendemos até inclusive o Mato Grosso do Sul, quebramos a fronteira, né? Então, nós estamos, graças a Deus, galgando aí o nosso lugarzinho ao sol, e você também pode, não esqueça disso, você também pode. E nós estamos aqui com a nossa aba aqui nesse programa lindo para te dar essa voz, né? Flor e voz. Flor e voz. E aí, Lô, eu quero saber de você. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Né? Vamos falar de superação agora, vamos entender em que lugar que foi maior a sua dificuldade e como é que você resolveu isso. Gente, é uma delícia ouvir a Rafa falar. É uma delícia. Eu ficaria aqui por horas ouvindo ela falar. Tanto o sotaque dela, gostoso, lá do norte, quanto a maneira como você fala, a maneira como você vibra. É uma delícia ouvir, de fato. Agora, no meu caso, a minha maior dificuldade que eu tive no meio do caminho aí foi em superar o meu lado emocional. Infelizmente, até hoje eu fico pensando, eu falo assim, nossa, como assim a Lorena, sempre alto astral, sempre motivando as pessoas, sempre, né, super ali num nível de mentalidade, super ok pra cima, mas infelizmente eu tive a tal da depressão. E ela me pegou de jeito, eu não imaginava, tentei lutar tudo até que, infelizmente, eu me rendi. Mas eu superei, eu fui atrás, eu busquei ajuda, porque assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente acha que é uma frescura, mas não é uma frescura. Quando a gente começa a sentir aquelas angústias, aquelas tristezas que a gente não faz ideia de onde vem, ela tem sim algo psíquico ali. Então, precisa ser tratado, precisa ter ajuda, precisa ter a ajuda de um terapeuta. No meu caso, eu precisei de ajuda psiquiátrica, tomei meus remedinhos. Hoje eu estou super bem, já estou de alta de remédios, estava de alta da terapia, mas eu, por livre e espontânea vontade, quero voltar, porque eu acho que é a mesma coisa de cuidar da saúde física, é cuidar da saúde mental. Então, se você faz uma academia ali, que foi outra coisa que me ajudou muito a cuidar da minha cabecinha, foi a atividade física. Quando eu fui pro psiquiatra, que ele falou, Lorena, faz atividade física. Eu não tinha vontade nenhuma, mas
eu sou muito forte. Então eu falo, eu tenho que fazer isso. Eu não sei até hoje de onde eu tirei força, mas eu tirei e eu fui e eu fiz. Acho que as crianças dão bastante força pra gente, né? A família da gente, assim, a gente olha ao redor e fala, meu Deus, eu sou tão amada, eu sou tão querida, eu não posso deixar isso me abalar, eu não posso. Então a gente vai tratando aquilo de uma forma, assim, um pouco mais especial. A gente vai olhando pra gente de uma forma mais especial. Hoje, eu me olho e eu me coloco em primeiro lugar sempre. Então, assim, tudo que eu vou fazer, se eu não tiver bem, se eu não me colocar em primeiro lugar, os meus filhos não vão estar bem. Eu não posso colocar nada nem ninguém à frente das minhas vontades, das minhas escolhas. A não ser Deus, né? Deus tá em primeiro lugar sempre. Mas depois disso, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer uma atividade física, que pra mim isso trabalha muito a minha mente, cuida de mim. Me fortalece, porque eu sei que aquele espaço, aquele momento, eu estou cuidando de mim, eu estou tendo um tempo pra mim, e vocês têm que entender isso. Vocês têm que ter tempo pra vocês. Não importa de onde vocês vão arrumar esse tempo, mas vocês precisam ter um tempo pra vocês. Então, cuidem-se, cuidem do emocional, cuidem do físico e não deixem ninguém, nada nem ninguém, abalar vocês. Gente, e assim, entrando nessa pegada aí de se cuidar, eu vejo, Rafa, que você tá sempre bem vestida. Você é uma pessoa que tem estilo, né? Você gosta de tá sempre bem arrumada. Fala um pouquinho sobre isso. Você acha que a mulher tem que realmente estar ali? Traz um pouco de empoderamento, né, pra gente, autoestima. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Vamos falar disso que é muito importante, Lô, muito importante. Eu acho que eu tento, tá, gente? Eu fico vendo referências aí, mas não sou um ícone de moda, não. Mas a gente tenta se cuidar, né? Eu lembro que quando eu tava no pós-parto, eu me sentia muito esquisita, cabelo caindo, aquele negócio que a gente fica todo... né, gente? Então, eu comecei a pensar dali que eu precisava buscar minhas referências, me sentir melhor, me cuidar, me maquiar. Faz uma diferença gigante você ir na frente do espelho, passar um rímelzinho, aquele lápis, um batom, meninas, e sair ali perfumadinha. Você se sente outra pessoa, né? Começa pelo banho, já tomou um banho, você já se sente melhor. E para as meninas, quando passa uma maquiagem ali, parece que você transforma seu mundo. Você pode estar com a cara cheia de olheira, passou uma base ali, você já resolve o teu problema. Então, faz todo sentido a gente se cuidar, né? Então, eu vou por esse caminho para eu estar bem, me sentir bem, para que as pessoas vejam que eu estou bem, porque eu quero também transparecer isso. E pensando nisso, você que adora moda circular, né, formada em moda, que eu sei que você me conta um pouco disso aí, como que funciona essa questão da moda circular para as meninas que acham que de repente, por ter um poder aquisitivo inferior, não pode se vestir bem, ou não pode estar na moda. Fala sobre isso. Bom, eu respiro moda, né? Eu adoro desde sempre. Por isso que eu sou formada em moda, sou consultora de imagem pessoal, sou consultora de imagem empresarial e tenho a Cabide Inteligente, além de ser gerente comercial também, lá da imobiliária, eu tenho o Cabide Inteligente, que é uma loja de moda circular, que a gente traz uma pegada de inovação para o mundo dos brechós aqui da região, né? Então, assim, não é um brechó comum, é um brechó diferenciado, que vai desde o atendimento, desde a nossa curadoria, que ela é toda minuciosa, a gente só traz realmente peças que valem a pena. Eu amo me vestir bem, eu adoro estar sempre, né, bem vestida, igual você falou, a gente tem... E o melhor de tudo é o preço lá embaixo. Então, a gente trabalha com grandes marcas, né? Com grifes, com marcas importadas. A gente trouxe já grifes caríssimas, né? Pra dentro do nosso brechó. Bolsas, sapatos, casacos de pele, tudo. Então, ele é um brechó chique. Ele é um brechó chique. É um brechó maravilhoso. Gente, quem ainda não conhece, precisam conhecer o Cabide Inteligente, que é, assim, sensacional. E eu trouxe ele
é uma pegada, assim, que eu sempre quis ter algo nesse sentido. Quando eu morava em São Paulo, eu frequentava muitos brechós. E quando eu chegava em Votuporanga pra visitar, eu falava, gente, eu queria um brechó assim, eu queria uma coisa assim, aqui não tem. E andava pra lá, andava pra cá. Hoje tá um pouco aqui na moda, né, os brechós. Mas assim, eu trouxe de todo o meu coração. Aquela loja, ela é todinha inspirada em amor, em carinho, em afeto, para trazer bem-estar realmente para as pessoas que gostam de se vestir bem e não gostam de pagar caro em roupa. Eu sou essa pessoa, viu, gente? Eu não gosto. Eu gosto de pagar barato, mas tá bem vestido, ter peça de qualidade, e é isso que a gente traz. Que legal, Lô. Muito bom saber disso, né? E aí a gente vai entrar num outro mundo. A gente gosta de bater papo, a gente gosta de se divertir e a gente quer convidar você a se divertir conosco todos os sábados, dentro aqui da nossa abinha do programa Cria da Casa. Você vai estar ali podendo nos enviar os seus recadinhos. Fala conosco no Flor e Voz, busca a gente no Instagram e manda sua pergunta. Fala para nós um tema que você quer conversar, discute com a gente. A gente vai estar aqui super feliz para poder compartilhar esse momento com vocês. E deixa eu te falar um segredinho. Hoje, lá na imobiliária, nós temos a imobiliária na House, tá, gente? Para quem quiser conhecer, fica à vontade. Nós temos toda uma abrangência. A gente trabalha Votuporanga e região, como eu falei, tá? Então, hoje, lá na imobiliária, eu recebi um presentão da Vecchiato Vinhos. Esse recebido maravilhoso. Recebemos um vinho aqui incrível que a gente está degustando. O meu, inclusive, né? Já acabou, gente. De tão delicioso. Eles também têm um risoto no pote. Você acredita? Já vem todos os ingredientes dentro de um potinho. Você chega na sua casa, coloca na panela, simplesmente acrescenta vinho e faz aquele risoto cremosíssimo para você degustar junto com um gostosíssimo vinho. Então é incrível. A gente adora. E eu queria agradecer muito o pessoal da Vecchiato Vinhos, que teve esse carinho gigante conosco hoje, pra gente poder degustar aqui nesse nosso bate-papo. A gente iniciamos com o pé direito, viu, gente? Nós iniciamos com esse pé e eu quero que a gente continue dessa forma, que a gente possa alegrar os sábados de vocês, que a gente possa conversar muito nesses bate-papos que serão incríveis. É um prazer pra nós, né, Lô? Estamos muito felizes. Vamos fazer um brinde? Vamos. Então tá. Olha o meu copo, o jeito que já Gente, tá. será que eu divido o meu com ela? Não, né? Um brinde à vida. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que toda mulher tem que ter o seu momento. Toda mulher tem que ter ali, pelo menos um dia na semana, você precisa de ter um momento ali com as suas amigas, ou pra sair, pra tomar um chopp, pra fazer uma oração, pra tomar um vinho, pra fazer um bate-papo. Sabe que a minha mãe, ela tem um grupinho com as amigas, que elas têm um livro que elas leem a cada uma vez por mês. Elas colocam, delegam um livro lá que elas vão ler e elas falam desse livro toda semana. Gente, eu achei isso, assim, fantástico. Eu acho isso muito legal. A gente tem que ter essa rede de apoio de uma forma, não rede de apoio para te ajudar a fazer isso, rede de apoio para você conversar, para você dialogar. E é isso que o Flor e Voz quer trazer para você. A gente quer dialogar, a gente quer falar um pouquinho das nossas experiências, a gente quer trazer você para cá, junto com a gente, para falar um pouquinho das suas experiências. E semana que vem tem uma convidada especial, que vocês vão ver aí no decorrer da semana, que a gente vai dar um spoiler. Vocês vão adorar. A gente vai toda semana ter uma convidada especial, uma convidada diferente, para também trazer um pouquinho disso. Um pouquinho de saúde, falar um pouquino sobre filhos, o dia a dia, tem trabalho, enfim, todo esse percurso aí que a gente faz no nosso dia a dia, que olha, não é fácil, né, Rafa? A gente sabe o quanto é difícil, mas eu quero agradecer você estar com a gente até agora, ouvindo aqui as nossas experiências, ouvindo um pouquinho do que foi pra gente desde a maternidade até então. Tudo bem que o espaço é curto e vocês sabem que eu falo muito, né? Mas a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí nesse
tempo ouvindo a gente, trocando ideias, porque eu sei que vocês vão mandar aí pra gente, vão mandar perguntas, vão mandar temas que vocês querem que a gente fale aqui, porque vocês que são as donas do programa, gente, vocês que são as donas do quadro, né? Então a gente precisa de você pra falar o que vocês querem que a gente fale aqui. Tá certo? Então eu espero vocês no próximo sábado. Eu e a Rafa estaremos aqui com uma convidada especial, juntinhas, e até o próximo sábado. É isso. Obrigada, gente, mais uma vez. A gente agradece a Deus e agradece a todos os presentes aqui que nos ajudaram com isso. Muito obrigada, até sábado que vem, né? Bom final de semana para vocês. Ótimo final de semana.